E essa escalada do conflito no Oriente Médio, gente, traz muitas preocupações, né, para o restante do mundo, para a economia global, principalmente. Isso porque há muitos interesses em jogo. E países como os Estados Unidos e até o Brasil têm direito, aliás, têm interesse direto, né, em um cessar-fogo. A gente vai entender um pouco mais sobre o que há em jogo, né, principalmente no cenário econômico, conversando a partir de agora com o professor de Direito Internacional e ex-diplomata, Paulo Portela, que está conosco mais uma vez aqui no Verdinha Notícias. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todas e a todos. E de antemão já destacar que o ataque a uma emissora de TV configura ato ilícito à luz do direito internacional. Bens civis não podem ser atacados em conflitos armados e, mais especificamente, imprensa tampouco pode ser atacada num conflito armado qualquer que seja. Então já começa daí o problema hoje para Israel. Começou mal. É uma situação realmente grave, né, e que acende um alerta, né, na comunidade internacional. Muito se falou nos últimos dias, Paulo, a respeito de possíveis impactos econômicos, né, que podem ser sentidos aí nas próximas semanas. A gente até noticiou aqui na edição de sexta-feira que o barril do petróleo já estava sendo comercializado a valores bem acima, né, dos valores de costume, e há realmente um temor da economia global que não só o preço dos combustíveis, por exemplo, né, possam ser afetados nas próximas semanas, mas de outros serviços também. O que a gente pode destacar aí a respeito desses principais impactos e de que forma aqui, trazendo para a nossa realidade no Brasil, né, a gente pode sentir aí esse conflito lá do Oriente Médio? Eu fico muito preocupado com a torcida que algumas pessoas têm ou por Israel ou por Irã. Todo mundo vai perder nesse conflito armado. Todo mundo. Primeiro porque é muito provável, a esta altura do campeonato, e se as hostilidades continuarem, que o preço do petróleo aumente. Aumentou o preço do petróleo, aumentou o preço da gasolina, aumentou o preço do óleo diesel. Aumentar o preço dos combustíveis, aumentar o preço do ovo no supermercado, do leite, da carne, da manteiga, vai aumentar a inflação, o teu salário vai render menos. Então esse é o primeiro grande problema. Nós corremos o risco de ter um aumento na inflação no Brasil e na inflação daquilo que nos é mais caro, os alimentos. Além do mais, nós temos também um cenário ruim para o agronegócio. Eu mantive contatos hoje com colegas e amigos de São Paulo que trabalham no agronegócio, que há uma grande preocupação com as exportações brasileiras para o Irã. O Brasil exporta para o Irã, em 2023 exportou mais ou menos 2,3 bilhões de dólares, especialmente em milho, soja e carne. O Irã é um dos 3 principais mercados para o milho brasileiro. Além do mais, o Brasil compra do Irã 15% da ureia, que é, portanto, muito importante para a nossa agricultura. Então, o Brasil perde também aí. O Brasil também perde em geração de emprego, em geração de renda, em geração de movimentação econômica. E a gente teme também, aquela região do Oriente Médio, é uma região onde passam muitos cabos submarinos. Eu não sei se vocês se lembram há algum tempo, que houve uma instabilidade na internet por conta de problemas em cabos submarinos que passam na altura do Iêmen. Uma instabilidade na internet aqui no Brasil. Então nós também corremos risco em matéria de telecomunicações. Passagens aéreas podem aumentar também por conta do aumento do medo de voar com os mísseis circulando no espaço aéreo mundial, espaço aéreo do Oriente Médio. Enfim, ninguém ganha com essa briga. Nós estamos conversando com Paulo Portela, professor de Direito Internacional e ex-diplomata, trazendo para a gente os reflexos, né, os possíveis impactos aí desse conflito no Oriente Médio, algo que as pessoas podem achar que é distante de nós territorialmente falando, mas hoje em dia o mundo é altamente globalizado, né? As coisas acontecem de forma interligada e as relações comerciais, principalmente, dependem muito disso, né? De uma boa diplomacia entre os países. Falando em diplomacia, Paulo, existe um interesse, né, de países como, por exemplo, os Estados Unidos, que é uma grande, né, a superpotência econômica mundial e bélica também. E eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores qual que é o papel dos Estados Unidos aí diante dessa situação lá desse conflito no Oriente Médio.
Temos de respirar fundo neste momento. Os Estados Unidos são atualmente conduzidos por um governo, no meu ponto de vista, bastante errático do ponto de vista de política externa, que muda o tempo todo de direção. É um governo que, historicamente, é sempre simpático a Israel, sempre protege Israel, mas é um governo que tenta, por exemplo, a se aproximar agora do governo de Putin na Rússia, e Putin é um aliado, a Rússia, aliás, é uma aliada antiga do Irã. Então, é ainda incerto o papel que os Estados Unidos vão exercer nesse conflito. Agora, eu temo por um ataque a instalações militares americanas. Se isso acontecer, se o Irã, porventura, atacar alguma instalação militar norte-americana, aí sim nós teremos um grande problema e aí nós teremos um grande risco de que o conflito se alastre. Mais do que nunca, é necessário que os Estados Unidos hoje acionem a sua diplomacia. Diplomacia que buscava, inclusive, um acordo nuclear com o Irã. Essa diplomacia é mais do que nunca necessária, porque de modo algum interessaria um grande conflito mundial. A gente se lembra da pandemia, quando a gente dizia a economia a gente vê depois. Quando chegou 2023, ou seja, a hora de ver a economia, guerra Rússia-Ucrânia, 2022, 2023. E agora seria pior ainda para a economia mundial um conflito armado. Conflito armado, só quem ganha é a indústria de armas. O resto, todo mundo perde. Nós estamos conversando com o Paulo Portela, professor de Direito Internacional, ex-diplomata, falando sobre essa situação, né, do conflito no Oriente Médio, e a gente trazendo um pouco das reflexões, né, do que nós podemos esperar aí nos próximos dias, os impactos para a economia, para a diplomacia mundial, né, todas as relações internacionais que acontecem aí diante desse cenário que é bastante preocupante, como o Paulo bem relatou. E ainda falando dessa situação, Paulo, o presidente Lula foi convidado, né, para participar de um evento da cúpula do G7, que vai acontecer no Canadá. Ele participa desse evento amanhã, né? O que é que nós podemos esperar dessa visita do presidente Lula a esse evento? Afinal, se cogitou bastante durante todo o dia de hoje, né, na imprensa internacional, que Lula deve seguir uma linha aí de defender um cessar-fogo para esse conflito. É isso mesmo que nós podemos esperar ou há algo que pode surpreender aí na presença do presidente Lula lá no Canadá? O Brasil tem uma tradição diplomática antiga, que remonta ao Barão do Rio Branco, final do século XIX, começo do século XX, e essa tradição é traduzida na ideia de solução pacífica das controvérsias. Ideia essa que, de resto, está consagrada na Constituição Federal. O governo tem de seguir a Constituição, e a Constituição, lá no seu artigo 4º, estabelece que um dos princípios das relações internacionais do Brasil é a solução pacífica de controvérsias, que é também um dos objetivos das Nações Unidas, ou seja, o Brasil, enquanto membro da ONU, também deve velar por buscar uma solução diplomática para o conflito. Lula teve um papel interessante, ainda na época que Obama era presidente dos Estados Unidos, na busca de um acordo nuclear com o Irã e de uma maior abertura do Irã para o resto do mundo. Então, Lula já tem a confiança do governo iraniano. Aliás, no geral, a diplomacia brasileira é recebida no mundo como uma diplomacia de confiança, por ser uma diplomacia bastante estável. Então, Lula pode sim exercer neste momento um papel interessante na solução desse conflito. Claro que outras potências terão um papel ainda mais decisivo, porque essas outras potências têm poderio militar, e os Estados Unidos, a China, que também tem interesse nesse conflito, a própria Rússia ali correndo por fora, mas sempre atenta à situação. Então podemos esperar do G7 uma tentativa de solucionar diplomaticamente esse conflito, que é o que nos interessa. Não nos interessa mais essa matança, não nos interessa mais essa matança de civis nos dois lados, e não nos interessa, sobretudo, um conflito armado que vai tumultuar bastante, se realmente ocorrer, a já tumultuada economia mundial destes tempos pós-pandemia. Tá, então, as explicações trazidas pelo Paulo Portela, professor de Direito Internacional e ex-diplomata aqui no nosso Vídeo Notícias. Paulo, muito obrigado, tá, pelas suas contribuições. Vamos torcer para que a situação, né, pelo menos amenize de certa forma e nós tenhamos notícias mais positivas nos próximos dias, tá? Muito obrigado e até uma próxima. Sempre à disposição.